melhor tirar esse microfone, né? Você prefere com aqui? Deixa aqui mais à vontade. Fernando, pode vir aqui, Fernando Oliveira. A preocupação do grupo da Dogmos, nessa conferência Simplicidade Cristã, foi trazer pessoas que são envolvidas com trabalhos que são trabalhos sociais, trabalhos que realmente venham a trazer algum tipo de contribuição prática, porque, afinal de contas, não dá para a gente trabalhar uma simplicidade que seja uma simplicidade só no campo das ideias, abstrata. Então, a gente convidou gente que realmente tem a capacidade de contribuir bastante através do seu trabalho, através do seu empenho. E o Fernando tem um trabalho muito interessante, né? Ele trabalha junto à Koinonia, né? Um trabalho que tem feito diferença, entrevistando pessoas que têm contribuído bastante para que a gente possa pensar melhor a questão do trabalho e da missão da igreja. Fernando, Deus abençoe. Fique à vontade. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa manhã com os irmãos, aprendendo um pouco mais, compartilhando algumas coisas que a gente vai descobrindo na caminhada. E eu queria fazer uma pequena correção. Eu estava vendo no folder do programa de hoje que foi distribuído anteriormente, em que fui colocado como presidente da Missão Sena. Eu não sou presidente da Missão Sena, eu presido o conselho da Missão Sena. Que eu costumo dizer assim, é bem mais simples, já que a gente está falando de simplicidade, é muito mais fácil dar conselho do que fazer a coisa. Quem faz a coisa lá são outros caras, e eles estão, inclusive, talvez agora fazendo, eles estão pondo a mão na massa, né? O João Boca, ou João Batista. João Boca, como a gente chama, porque faz quase 20 anos que ele está na boca do lixo, como a Cracolândia era chamada no passado, né? O Milani e tantos outros missionários da Sena que estão trabalhando efetivamente lá. Vou tentar ser simples, uma vez que o tema é simplicidade. Vou tentar servir a vocês essa manhã, uma vez que é a simplicidade que serve. Acho que é um desafio para a nossa vida, a simplicidade. Ser simples é difícil. Eu sou pastor numa igreja lá em São Paulo, e pastor é complicado, você sabe disso. Quando a gente começa a falar, às vezes as pessoas falam assim, do que você está falando? Traz o assunto mais aqui para o chão, para onde a gente vive. Desce da teologia e nos dê uma palavra mais pastoral do que teológica. E a minha intenção nessa manhã é fazer um pouco disso daqui. Tentar pegar a partir de 3 narrativas bíblicas, algo que eu penso que tem a ver com a nossa vida. Já nos foi falado essa manhã que a gente vive um tempo, nós vivemos um espírito de época em que fica muito nítido a sedução que há sobre o nosso coração para termos uma vida muito além da simplicidade. Nós somos tentados constantemente na televisão, o pessoal que trabalha com marketing sabe muito bem disso, de tentar trazer, através dos nossos sentidos, sobretudo, uma ideia de que ainda nos falta algo. É interessante quando Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que os nossos olhos vão determinar muito a claridade ou a escuridão da nossa vida. E quando ele fala de olhos, penso que ele está falando dos sentidos, que é a maneira como que eu me relaciono com o mundo onde eu vivo. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu sinto com o tato, os cheiros, os sabores. Muitos deles são muito bons, mas é interessante a gente pensar que na nossa vida contemporânea, talvez mais do que nunca, os meus sentidos, eles estão muito ligados àquilo que a nossa sociedade humana construiu. E a Bíblia tem um nome para essa sociedade assim constituída. Ela chama essa sociedade de Babilônia. É interessante quando você
faz uma leitura de Apocalipse, há uma cidade, há uma sociedade que se opõe ao reino de Deus. Em Apocalipse, ela é chamada de Babilônia. No final do livro de Apocalipse, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar, tem um texto que é muito interessante, que fala sobre como que é o modelo de vida da Babilônia. Apocalipse capítulo 18. E aqui já é o apóstolo João descrevendo a queda da Babilônia, mas o fato é que ela ainda, no tempo em que nós vivemos hoje, ela ainda não caiu. E a gente vive lidando com ela o tempo todo. Capítulo 18, versículo 9, diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre a Babilônia, os reis da terra, ou seja, os governantes, os que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Então tem os governantes e tem os homens de negócio. Aqueles que fazem negócio e que vivem e que fazem o seu negócio segundo as regras da Babilônia. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. E aí é interessante como que João vai descrever a mercadoria da Babilônia. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de pessoas humanas. Ou seja, o que a Babilônia negocia? Resuma numa palavra: tudo. A Babilônia negocia tudo. Para ela, tudo é uma questão de negócio. Tudo é uma questão de valor. E é assim que ela trabalha. Tudo tem um preço. E ela vende. E ela compra. E é exatamente isso que a gente vê de forma muito clara no tempo em que nós vivemos. Essa ideia do capitalismo, como foi colocado, né, que o Ageu Lisboa fala assim: nós vivemos no tempo do capitalismo, né, no sentido de que o capital, a grana, que é o que faz mover a Babilônia, que é aquilo que tenta o tempo todo seduzir o nosso coração, é o que faz mover essa cidade, é o que faz mover essa sociedade. Agora é interessante, a gente vai ver daqui a pouco, que ela não começa no nosso tempo, ela não começou com a Revolução Industrial, ela não foi identificada com Marx quando ele faz a crítica dele, e eu acho que no contexto cristão evangélico há um preconceito muito grande em relação a Marx. Tem algumas coisas muito interessantes que Marx escreve sobre uma crítica a essa sociedade. A gente até pode considerar que o que ele propõe não vai resolver muito, mas o olhar crítico dele é muito interessante sobre a sociedade em que nós vivemos. Mas ela não é de hoje, ela não é antiga, ela não é nova, ela é muito antiga. O apóstolo João, mesmo que escreveu o Apocalipse, ele faz uma recomendação aos irmãos, e esse é o primeiro texto. Está vendo como, pastor, é complicado? Eu falei que a gente ia trabalhar com 3 textos, eu já tenho seguindo um a mais. É duro ser simples, não é fácil ser simples. 1 João, capítulo 2, é um texto que eu acho que é conhecido dos irmãos. Ele diz assim:
1 João 2, versículo 15 até o 17, são 3 versículos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João está dizendo que não dá para a gente estabelecer um vínculo de amizade com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Acho que nós precisamos entender cada vez mais profundamente o sentido que João está querendo dizer aqui por mundo. O Silvestre tem uma canção que eu acho que é uma das que eu mais gosto dele, que chama Criatividade. E que fala, com a poesia que o Silvestre sabe trabalhar muito bem, sobre a beleza que o mundo, a beleza que Deus deu ao mundo que Ele criou. O sol, o céu, os animais, essa coisa, por exemplo, dos sabores que Deus deu, a possibilidade que Ele nos deu de perceber os sabores, então são os nossos sentidos usados para o bem. Nós temos as nossas papilas nas nossas línguas que possibilitam a gente sentir os sabores, que são tão gostosos, os olhos que percebem a beleza da natureza. Isso faz parte desse mundo que Deus criou, isso faz parte desse mundo que Deus ama, que é a sua criação. João, que está escrevendo isso, é o mesmo João que registra no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho, diz assim, porque Deus amou o mundo. E aí ele está dizendo assim, mas aqui ele fala para a gente não amar o mundo. Ou João ficou doido, ou então ele está falando de duas coisas diferentes. Me parece que é mais evidente que ele está falando de duas coisas diferentes. Há esse mundo, essa criação que Deus ama, pela qual Cristo veio, morreu e ressuscitou. E Efésios diz de forma muito clara que em Cristo Deus tem um propósito, que é de redimir, de fazer convergir nele todas as coisas. João também nos diz em Apocalipse 21 que ele vê novos céus e nova terra. Um mundo restaurado por causa de Cristo e por causa da obra de Cristo. Esse mundo é o mundo que Deus ama. É o mundo que Ele criou. É o mundo no qual Ele se encarnou e se tornou parte desse mundo. Agora, esse outro mundo que João está dizendo aqui, não ameis o mundo, ele está muito mais ligado a essa sociedade que a gente viu ali em Apocalipse agora há pouco. Essa forma como que nós, seres humanos, organizamos a nossa vida deixando Deus de lado. E adotamos como humanidade, uma série de outras idolatrias para a nossa vida. E uma que Jesus ele acentua com muita ênfase é o papel que o dinheiro, que ele vai dar o nome de Mamon, exerce sobre a vida das pessoas. E que é aquilo que faz a Babilônia girar o tempo todo. E é aquilo que tenta seduzir o nosso coração o tempo todo. O assunto sobre o qual Jesus mais fala nos evangelhos é o reino de Deus. É o que mais aparece na boca de Jesus, nos ensinos de Jesus, nas parábolas de Jesus, no tempo que ele tem com os discípulos. Atos, no capítulo 1, depois que ele ressuscita, aqueles poucos dias que ele passa com os discípulos, Lucas diz que aquele tempo ele passou falando acerca das coisas do reino. Mas a segunda coisa que ele mais fala é sobre a questão das riquezas, que é o que faz mover esse mundo. E por conta disso, João então está dizendo aos irmãos, e também dizendo a nós hoje, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí não dá para a gente cantar, se nós amamos o mundo, que a melhor coisa do mundo é ser amigo de Deus. Porque é incompatível. E aí João ele vai descrever
o que há no mundo da seguinte maneira: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, eu acho que quando a gente fala de simplicidade, a gente precisa, de vez em quando, refletir um pouco sobre isso que João está falando. São 3 coisas que a gente poderia dizer como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas. E a gente vai ver naqueles outros 2 textos, se eu não inserir mais nenhum no meio do caminho, que essas 3 coisas, elas acontecem em 2 momentos cruciais da história da humanidade. A cobiça da carne, os desejos que nos aprisionam, os desejos que nos levam a fazer coisas que a gente nem imaginava que faria. Mas por desejar tanto alguma coisa, por ter um desejo tão forte, a gente vai lá e faz. E João está dizendo assim, cuidado com isso. Porque nessa sua interação com a sociedade, aquilo que os seus olhos veem, e por isso que eu acho que Jesus está dizendo isso, num capítulo de Mateus, capítulo 6, em que ele está falando sobre a questão das riquezas, cuidado com os seus olhos, cuidado com o que você vê, porque é através dos seus olhos que te dá essa noção de que eu preciso ter isso. Aliás, é a segunda coisa que João está dizendo aqui. O que há no mundo é a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, ou a cobiça dos olhos. O desejo de ter aquilo que eu vejo. Por isso que se gasta tanto dinheiro em propaganda. Que é para que você veja na vitrine da televisão, da internet, lá do seu computador, da loja, do shopping, e você seja despertado no seu desejo, nessa cobiça anterior da carne, de que eu preciso disso, eu quero isso. É por isso que o pecado menos confessado, a gente acha que é adultério, né? Não, adultério é o mais escandaloso, mas o menos confessado, segundo o Érico Veríssimo, que escreveu um livro sobre inveja, ele fala que é o pecado que a gente menos confessa. Eu posso até confessar para alguns amigos assim, adultério, mentira, roubo, raiva. Não tanto a raiva, mas o resultado dela. Mas a inveja é um negócio muito complicado, né? Eu queria ter o que você tem. Eu queria ser quem você é. Mas a inveja tem a ver com esse olhar que eu coloco sobre as coisas que estão ao meu redor. E João está dizendo que nessa dinâmica da Babilônia que nos cerca, na qual nós vivemos, nós temos esse desejo intenso de ter o que pertence ao outro, pensando que tendo aquilo, eu vou me sentir melhor. E sobre viver na Babilônia, irmãos, vamos lembrar de que nós vivemos nela, conquanto a gente não precisa viver como ela. Daniel foi levado para a Babilônia no sentido literal. E lembra um modo de vida de Daniel, quando ele se achega na presença do rei, conquanto tenha sido levado como prisioneiro? Mas eu acho uma resposta muito interessante da atitude da vida de Daniel. A Babilônia tem muita coisa boa, tem muita coisa saborosa, tem muita coisa linda. Ele sai lá da Palestina, que talvez fosse bonito, mas ele é levado para um lugar que era Nova York da época. Mas ele tem uma atitude muito interessante. Nem tudo que tem aqui eu vou pegar. Nem tudo que tem aqui eu vou comer. Nem tudo que tem aqui eu vou viver. Daniel, talvez nesse sentido, seja um exemplo muito significativo de simplicidade. Eu não preciso de tudo isso que a Babilônia oferece para viver. E ele abre mão de algumas coisas. Mas é essa cobiça dos olhos, então, essa felicidade baseada naquilo que eu posso comprar, naquilo que eu posso obter, naquilo que eu posso possuir, é aquilo que eu vejo, que eu quero e que eu invejo. A inveja é isso, né? Esse olhar para dentro. É com os meus olhos olhar aquilo que me cerca e querer trazer isso para dentro da minha vida.
E aí a gente vai perceber que a simplicidade, de fato, ela é algo que começa não fora de mim, mas começa dentro de mim. Mas a minha simplicidade do meu coração, ela tem uma interface com o meu mundo externo, que são os meus olhos ou os meus sentidos. Por isso Jesus fala, se o teu olhar sobre as coisas for bom, você andará em luz. Mas se o seu olhar for um olhar ruim, um mau olhar, quanta escuridão vai haver. Olha que coisa interessante. Lembra do pecado de Acã? Que ele vai lá e olha algumas coisas bonitas. Eu fui ler o texto de Josué capítulo 7, tem muita coisa legal que ele quer. Mas o resumo de Josué capítulo 7, versículo 21, a gente poderia dizer, colocando dessa forma, quando ele vê as coisas que era para ele não pegar. Eu cobicei, eu tomei para mim e escondi. E trouxe para ele e para o povo dele uma dor de cabeça muito grande. Davi é um exemplo muito interessante também, está lá em 2 Samuel capítulo 11. Eu vi, eu tomei e eu transei. É a história dele com Betsabá. Mas o texto diz que Davi saiu para passear ali na varanda, no tempo que os reis saíam para a guerra. À tarde. Estava na cama. Aí o texto diz que Davi viu uma mulher bonita tomando banho. Eu estou querendo chamar a atenção para essa coisa do olhar, irmãos. A cobiça dos olhos que João está dizendo aqui. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, é o terceiro. Terceira coisa com a qual a gente tem que lidar. A palavra vida é muito interessante. Capítulo 3, se você olhar um pouquinho adiante aí, no próximo capítulo de própria primeira carta de João, versículo 16. Alguém já disse assim que a gente conhece muito João 3,16, mas a gente conhece pouco, ou quer conhecer pouco João 3,16. 1 João 3,16, porque diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe o que chama atenção aqui? Porque a gente está falando de vida, de soberba da vida. Que vida é essa? No versículo 17, quando João diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, são 3 palavras, né? Recursos deste mundo. Sabe qual é a palavra que João usou originalmente? Uma palavra que você conhece. Você não vai saber, evidentemente, porque você não tem obrigação, mas é uma palavra grega que é bio. Sabe o que é bio? Vida. Aquele que possuir bio. Lembra aquela ênfase que a gente dava muito na questão da vida que Deus nos oferece, que é uma palavra grega também, zoe. Essa é a palavra, vida eterna. Que não é bio, da nossa vida biológica. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é muito interessante que é aquilo que sustenta a minha vida. João não está falando de oração, João não está falando de bênção, João não está falando de óleo, João não está falando disso. João está falando daquilo que sustenta a nossa vida biológica, recursos deste mundo. Aquela viúva que dá as 2 moedas lá no gasofilácio, em Marcos 12, versículo 44, diz que ela deu do seu próprio recurso, é a mesma palavra, bio. Ela deu da sua vida. A soberba da vida. E quando João está falando isso um pouco antes, que aquilo que há no mundo é a cobiça da carne, dos olhos, é a soberba da vida. É ostentar aquilo que diz respeito aos recursos deste mundo, que
que chegam até a mim, e eu quero fazer disso a minha marca, o meu jeito de viver, mostrar para as pessoas. É isso que ele está falando de uma forma muito simples. É a arrogância de dizer que eu tenho algo e que isso me faz melhor do que você. É medir a vida de uma pessoa pelos bens que ela tem, pelos recursos que ela tem. Esse é um modelo de medição que a Babilônia usa. E como a gente é muito preocupado com o pensamento babilônico, a gente também é contaminado por essa coisa, em termos assim, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso mostrar alguma coisa, porque senão vão pensar que eu sou nada. E quando às vezes eu lembro desse texto de 1 João 3,16, a parábola que me vem na mente, o relato lá do Novo Testamento, dos evangelhos que me vem à mente, é do rico e do Lázaro. Aquele homem tinha muito recurso dessa vida. E ele não partilhou com Lázaro, ele não partilhou com o pobre. O texto diz que ele vivia regaladamente, ou seja, é o inverso da simplicidade. Eu vou usufruir tudo que eu tenho direito. Eu vou usufruir tudo que chega à minha mão. Eu não vou repartir. E tem uma coisa naquele texto que me chama a atenção. Aliás, tem várias, mas uma delas é que aquele homem que está lá deitado à porta daquele homem rico, Lázaro, quando ele morre, o texto diz que os anjos vão até ele e levam até Abraão. É uma coisa interessante, depois que ele morre, Deus entra em ação. Não é isso que o texto está dizendo? A pergunta que a gente poderia fazer assim, poxa, por que Deus não fez alguma coisa antes? Senhor, depois que ele morre, não adianta mandar os anjos, por que tu não fizeste como fizeste com Elias? Manda os corvos lá para atender a fome daquele homem. Por que será que Deus não agiu antes? Só depois que ele morre, fala assim, Lázaro, vem cá, porque agora você é responsabilidade minha. Eu acho que tem uma coisa implícita no texto, é que enquanto você não morreu, enquanto você está aqui nesse mundo, a responsabilidade sobre você é do seu irmão, é do seu próximo, é de quem deveria ser o seu próximo, é do seu vizinho. E nesse sentido recai sobre a vida daquele homem rico uma responsabilidade muito grande. Quem deveria cuidar desse homem, de Lázaro? Era você. É o complexo lá de Caim, né? Por acaso eu sou guarda dele? Eu tenho alguma responsabilidade sobre essas pessoas? Mas João está dizendo isso. Os recursos desse mundo, que a gente tanto luta para ter, que a gente sempre acha que a gente não tem o suficiente. Aliás, esse é o lema do ganancioso, né? Quando você pergunta para ele assim, quanto mais falta para você ter o que você acha que é suficiente? Só mais um pouquinho. E ele passa o resto da vida dizendo assim, só mais um pouco. Quando a gente fala de uma vida de simplicidade, significa estancar esse processo. Disso que João está dizendo aqui. A cobiça, o desejo que nós temos de possuir e de ter. A cobiça dos nossos olhos, que é aquilo que nos faz ver e desejar ainda mais. E a soberba da vida, que é essa lógica de demonstrar que eu tenho. Impressionar as pessoas. E a gente vive da seguinte forma, ou pelo menos nós somos seduzidos a viver assim, a desejar aquilo que a gente não tem e se orgulhar daquilo que a gente tem. Nós temos coisas. Eu acho que a maioria de nós aqui tem um carro, mora numa casa, veio para cá hoje com o café da manhã, comeu alguma coisa. Queira Deus que você vá almoçar alguma coisa hoje. Nós temos coisas. O problema é quando nós começamos a olhar as coisas que nós temos, não com gratidão, mas com orgulho. E usar essas coisas para impressionar as pessoas. E não usar essas coisas para fazer amigos no céu.
Não usar essas coisas para investir naquilo que de fato vale a pena, que são pessoas, vidas humanas. João falou de 3 coisas: cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Sabe quem que lidou com isso daqui? Nessa ordem, parecida inclusive? Jesus. Sabe aonde? Lá em Mateus 4. Lembra das tentações de Jesus? Preciso de comer. Eu preciso de impressionar as pessoas. Por que você não salta desse pináculo lá de cima do templo e você impressiona as pessoas? As pessoas vão olhar você e vão achar fascinante. Você vai cortar um caminho tanto em vez de fazer essa longa jornada de sofrimento, lidando com esses discípulos todos cabeça duras que você tem. Faça esse caminho. Os evangelhos nos apresentam na tentação de Jesus, me parece, coisas muito parecidas. A soberba da vida, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne. Eu preciso de pão. Se não tiver pão, como que eu vou sobreviver? E aí então que Jesus diz o que a gente cantou essa manhã. Nem só de pão a gente vive, mas a gente vive da palavra de Deus. O que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos fazer? Aliás, essa é uma dúvida assim complicada, né? O que a gente vai comer amanhã? Porque a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a pedir um pão que não é só meu, é nosso, para hoje. Eu costumo falar lá em casa assim, que lá a gente tem dificuldade de orar o Pai Nosso. Porque a nossa geladeira e a nossa despensa tem comida lá para pelo menos 3 semanas. Então é começar a compreender essa realidade daquilo que o Evangelho coloca sobre nós. Não como uma imposição, mas como uma transformação que vem do nosso coração, de perceber que o caminho que Deus nos oferece através de Cristo Jesus é o caminho da graça e da generosidade, da gratidão, não da posse, de usufruir aquilo que Ele nos dá. Mas Jesus lidou com essas 3 coisas. O diabo oferece para ele: para que você se matar tanto? Eu te ofereço o mundo de uma vez só. E o diabo leva ele no alto monte para que ele possa ver. E ele vê todos os reinos do mundo e a glória do mundo. Mas ele fala assim: eu não quero isso. Porque tem uma coisa que para mim é importante. Se eu não me engano, foi o Kierkegaard que disse que ser simples é desejar uma só coisa. E Jesus desejava uma só coisa. Eu quero cumprir aquilo que Deus tem para mim. Por isso que lá em Mateus 6 também, quando ele fala tanto sobre riquezas e recursos, não andem ansiosos pela vida, pelos recursos da vida, porque sobre essas coisas Deus cuidará de vocês, e cuidará como? Sobretudo, penso eu, agindo não como o rico lá do Lázaro, mas na partilha, na compreensão de que o pão não é meu, é nosso. E quando ele termina de dizer sobre isso, sobre essa ansiedade que a gente tem sobre a vida, o Senhor Jesus nos diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Ponha uma coisa na sua vida, seja simples, escolha uma coisa. Alguém já disse que um exemplo muito prático de ser simples na vida é a história de Maria e Marta. E Marta toda preocupada com arrumar casa e fazer isso tem o seu lugar, mas naquele momento quem está em casa é Jesus. E o texto diz que Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou ali. Não tinha nada que envolvia produtividade, trabalho, obrigação. E Jesus tem uma palavra muito interessante para Marta. Ele fala assim: Marta, por que tanta correria? Por que tanta preocupação? Por que tanto trabalho? Por que você está esbaforida? Maria escolheu a melhor coisa. E antes disso ele fala assim: olha, pouco é necessário. E eu acho que esse é um caminho da simplicidade. Pouco é necessário. E ele ainda remata, na realidade, uma só. E Maria escolheu a melhor, que eu acho que tem a ver com essa busca do reino. Tem um garoto lá na nossa igreja que eu falo para ele assim, ele tem 19 anos, é universitário,
E às vezes eu brinco assim, apesar de ele ser bem mais novo do que eu, mas ele é um exemplo para mim de simplicidade. Ele é um garoto que é de uma família de classe média, média alta, mas ele é simples. A gente faz acampamento, e você já viu acampamento, as malas que vão para o acampamento. Ele consegue pôr tudo que ele vai ficar numa semana numa mochila. Você vai no quarto dele, tem a cama, o violão, meia dúzia de livros da faculdade, o chinelo havaiano que ele não tira do pé o tempo todo, a bermuda e as camisetas da Hering que ele usa o tempo todo. Ele fala assim, tio, para quê? Não preciso de mais. E eu vou falar assim, mas é uma fachada. Não, não é fachada. Eu conheço ele desde quando ele nasceu. Estou nessa comunidade, graças a Deus, há 25 anos. Ele tem 19 ou 20. Então, eu conheço desde quando ele nasceu. Eu falo assim, é muito interessante o que a gente vê nele. E ele chama Daniel, olha que coisa interessante. Viver com pouco. E às vezes ele fala assim, tio, a gente precisa aliviar a bagagem. A gente leva muita coisa na vida. Deus o guarde assim, meu filho. Deus te mantenha assim. Jesus lidou com essas 3 coisas. E superou. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Agora, sabe onde essas 3 coisas aparecem também em outro momento crucial da história da humanidade? Lembra? Para a gente começar a terminar? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, de 1 a 6. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora presta atenção no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você viu que aparece 3 coisas aqui? Ela era boa para comer, ela era agradável aos olhos, e ela dava entendimento. Ela dava um know-how para essa mulher aqui sobreviver e viver, e talvez se impor. Talvez você vai dizer que é meio forçação de barra, tudo bem. Mas eu acho que essas 3 coisas que João está dizendo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, tem tudo a ver com que Jesus lida lá na tentação, que é transformar pedras em pão, pular do templo para as pessoas olharem, e olhar os reinos do mundo e desejar os reinos do mundo. E tem tudo a ver com ser bom para comer, agradável aos olhos e dar entendimento. Viva por sua conta, você não precisa ficar buscando sabedoria no eterno. Agradável aos olhos. E o que ela fez? Ela comeu. E o que nós fazemos? E talvez seja essa a nossa pergunta. Nós lidamos com essas coisas assim como os nossos antepassados, os nossos pais. Eu diria que nós estávamos lá em Adão e Eva, fazendo essa decisão, mas nós fazemos essa decisão diariamente. Há uma cobiça da carne, há uma cobiça dos olhos, uma soberba da vida, constantemente lutando contra nós, para que a gente não viva uma vida de simplicidade. E vivendo uma vida de simplicidade, eu diria o seguinte: sobre recursos para que a gente possa ajudar quem não tem. E a gente possa orar o Pai Nosso como devidamente o Senhor Jesus nos ensinou a orar. O pão que é nosso nos dá hoje, para que a gente possa repartir.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: cada um trabalhe. Para quê? Para que tenha como ajudar a quem necessita. Interessante isso. A gente já logo emenda a resposta: cada um trabalhe para quê? Para ter como se sustentar. Me parece que isso está evidente, subtendido no texto, mas Paulo dá um passo além. Cada um trabalhe não para acumular, não para ter mais, não para aumentar a bagagem, não para aumentar a nossa carga, não para aumentar e suscitar ainda mais essa cobiça dos olhos da carne e a soberba da vida, mas para que a gente tenha como repartir o que temos, para que esses com quem a gente reparte possam nos receber lá na eternidade. Esse é o caminho. Falando em 3 coisas, o Sermão do Monte nos apresenta 3 disciplinas que eu acho que tem a ver com uma resposta que Jesus dá a essas coisas: a esmola, a oração e o jejum. A esmola é abrir mão daquilo que é meu para suprir a necessidade de outro. E para abrir mão de algo que é meu, eu preciso entender que eu posso viver uma vida mais simples. Eu posso desejar menos coisas. Eu posso sobreviver com menos coisas. Talvez o nosso grande problema com a esmola é achar que esse texto que Jesus está falando da esmola são os R$2 que a gente fica assim, se dou ou não dou. R$2. Aliás, a gente categoriza a esmola, né? 1, 2, até R$5 é a esmola. A partir de 10 já é caixinha. 50 é cerveja, né? A gente fala, paga uma cervejinha, cerveja cara, deve ser belga. Você já pensou e parou para pensar que R$50 mil pode ser uma esmola? Você já parou para pensar que uma família que... E eu vou dar o exemplo de um fato que aconteceu, de uma família que juntou recursos para pagar a faculdade do seu filho, caso ele não conseguisse entrar numa escola pública. Ela tinha recursos para bancar os 5, 6 anos de faculdade do seu filho. E o seu filho entrou numa faculdade pública. Não fale faculdade gratuita, porque não existe nada de graça. Nós pagamos as faculdades públicas, o contribuinte paga. Mas uma família da mesma igreja que não tinha os recursos e o filho não conseguiu entrar numa faculdade pública, passou numa faculdade particular, boa, mas não tinha recurso para pagar. Ia desistir da matrícula. Então essa família que juntou esse montante para pagar os seus 5, 6 anos de faculdade para o seu filho, falou para aquela outra família: não faça isso, porque o nosso filho entrou numa faculdade pública e nós não vamos ter essa despesa para a formação acadêmica dele. Mas o seu filho vai gastar no curso dele uns 60, 70 mil, que é o recurso que a gente tem para o nosso filho, que a gente não vai usar. Então mantenha a matrícula do seu filho, faça, porque nós vamos pagar. Aí fala assim, mas isso não é esmola. No texto de Jesus, Mateus 6, eu entendo que tudo isso, do R$1 aos 60 mil, 100 mil, R$500, é esmola. Aliás, a palavra esmola está tão desgastada, mas eu acho que ela é tão linda na sua essência. É aquilo que eu abro mão, nessa simplicidade, inclusive, do meu próprio coração, em que a minha mão esquerda não sabe o que a minha mão direita faz. É aquilo que eu deixo de usufruir, é aquilo que eu deixo de ter na realidade, para que o outro possa ter. Jesus nos propõe esse caminho. Seja generoso, reparta. O caminho da simplicidade envolve oração. Mas fala sério, irmãos, eu fico pensando assim, às vezes, no conteúdo das nossas orações. Em primeiro lugar, eu acho absolutamente legítimo pedir, mas a gente pede pra caramba. E pede. E a gente pede por algumas coisas que eu fico, às vezes, constrangido de pedir. A oração do Pai Nosso, ela é a nossa cartilha da oração. Nós aprendemos nela a orar.
E Jesus parece que estabelece algumas, vamos dizer assim, prioridades muito interessantes da oração. O reino de Deus em primeiro lugar. A consciência de que o pão é nosso, não é meu. A riqueza que há no mundo, ela é suficiente para alimentar a boca de todo mundo. Mas nós acumulamos demais. Nós acumulamos demais. E sobra pouco para quem nada tem. Aliás, não sobra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Eu gosto dessa tradução porque ela está mais afinada com o texto original e está mais alinhada com o ano jubileu, que a gente esqueceu, que era o perdão das dívidas. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. É poder dizer para as pessoas, já pensou, se isso acontecesse com os bancos, eles falassem assim, sabe, todas as promissórias, todas as duplicadas estão encerradas. E eu acho muito doido, eu fico pensando assim, já viu propaganda de banco? Parece propaganda de igreja. Fala assim de valores da espiritualidade, mostra uma criança, fala daquilo que é importante na vida, do amor, do afeto. Mas como é que banco fala disso? E o duro é quando você vê propaganda de igreja parecendo propaganda de banco. Invista aqui o seu dinheiro porque vai render muito mais. É muito doido isso. Oração. E a terceira disciplina, vamos dizer assim, a terceira disciplina espiritual de Mateus 6, qual que é? Jejum. O jejum tem na sua forma mais natural, tem um sentido muito interessante. Eu me privar do pão. Fico pensando assim, quando nós jejuamos, o meu almoço continua lá na minha geladeira. Me propus a hoje, ou então essa semana, esses próximos 2, 3 dias, enfim, não me alimentar, vou jejuar. Mas como a gente tem geladeira, não tem problema. Mas antigamente não podia, porque vai estragar. Então eu tinha que fazer alguma coisa com que eu não vou comer. A prática do jejum, mas para além disso, ela tem a ver com um exercício de contenção dos meus desejos, ainda que os mais legítimos. E comer é um desejo, uma necessidade legítima. Mas Jesus está falando de esmola, de uma oração comunitária, e de jejum, que é eu me privar, eu me disciplinar, ordenar os meus desejos. E quando eu faço a leitura de Mateus 6 do jejum com Isaías 58, você se não lembra, depois você lê, o verdadeiro jejum que eu espero, Deus está dizendo, não é vocês ficarem com essa cara de esfomeado, faz 2, 3 dias, Senhor, que eu não como, estou buscando a tua presença. Vá alimentar o faminto, vá colocar em liberdade o preso, o oprimido, aquele que está preso numa dívida que não consegue pagar, vai dar liberdade a quem precisa, vai cuidar das pessoas. Esse é o jejum que eu quero de vocês. Vivam a simplicidade. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, modelo de vida da Babilônia, começou em Gênesis 3. Jesus nos mostrou que é possível superar com o poder que o Espírito nos dá. E João vem recomendar, quase no final das Escrituras, isso ainda vale. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você cobiça. Perceba de vez em quando se a sua bagagem não está muito pesada, não está muito cheia. Não seja um acumulador de coisas. Viva de forma simples, diminua. Busque poucas coisas, aquelas que são realmente importantes. Não caia no canto da sereia da Babilônia. O final é muito triste. A gente viu lá em Apocalipse. Nós vamos orar e depois eu pedi para o Silvestre cantar uma canção. Pode ser?
Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina e nos mostra um caminho de vida que o Senhor tem para nós. Um caminho de generosidade, um caminho de amor, um caminho de abrirmos mão da nossa própria vida e buscarmos aquilo que o Senhor nos oferece, a vida de Cristo. Ó Pai, nós reconhecemos a dificuldade que temos de viver de forma simples. E nós pedimos a Tua ajuda. Que Teu Espírito Santo torne sensível o nosso coração para aquilo que de fato é o mais importante. Que o Teu Espírito Santo nos transforme o nosso olhar, para que a forma como nós olhamos o mundo, aquilo que tantas vezes nós valorizamos e que não tem valor algum no Teu reino, Senhor, seja substituído por um olhar que busque aquilo que cativa o Teu olhar, Senhor. Nos ajuda a fazer esse caminho. Nos ajuda a vivermos com gratidão, com simplicidade, com contentamento, ó Deus, reconhecendo que o maior tesouro que o Senhor tem para nós, o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos no nome dEle, Pai. Amém, Senhor. Amém.